reguladores, inclusive para o Banco Central do Brasil. Então, essa visão de que esse esforço de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo ele é coordenado e perpassa diversos órgãos, ele se cristaliza, inclusive, na própria Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, onde estão representados esses órgãos. E, ao longo do tempo, o Banco Central vem fazendo um esforço também de integração dos esforços de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Nós já tivemos, dentro do Banco Central do Brasil, 2 seminários, um em 2017 e um em 2018, onde nós tivemos diversos órgãos, tanto o Judiciário como o Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, estiveram reunidos, né, dentro do Banco Central para tratar desse tema e para tratar de como aperfeiçoar cada vez mais a cooperação, porque a cooperação já existe, né? A gente tem um contato muito grande com os diversos órgãos e temos uma interação muito grande. Mas, no tema cooperação, a gente precisa estar sempre avançando, né? E a gente avança muito nessas ocasiões em que há uma interação mais pessoal, né? As pessoas se encontram para tratar do tema. Mas, enfim, falando um pouquinho da organização do sistema, então a lógica dele é que temos setores obrigados, né? Muitos setores que são obrigados a comunicar situações suspeitas, situações atípicas para o COAF, que é o órgão central de inteligência. E nós temos a responsabilidade para os reguladores setoriais. Cada regulador setorial tem a responsabilidade de regulamentar a Lei 9.613 nesse particular e fiscalizar o cumprimento dessa regulamentação. E aí esse slide é para mostrar que nós temos diversos órgãos reguladores, a SUSEP cuidando lá de seguros, previdência e capitalização, Banco Central com o sistema financeiro e todas as entidades autorizadas pelo Banco Central, a CVM cuidando de valores imobiliários, a Previc cuidando de previdência fechada, o COFES as imobiliárias e a Polícia Federal que regulamenta a atividade de transporte e guarda de valores. Então, esses são basicamente os setores regulados e que tem um regulador próprio que emite normas e que fiscaliza. Os demais setores que constam da lei e que não têm reguladores próprios são regulados pelo próprio COAF, né? Então, quando a gente fala de obras de arte, ou de factoring, ou de loterias e sorteios, isso tudo é regulado e fiscalizado pelo próprio COAF, nesse tema de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. E a lógica do sistema é que os entes comuniquem ao COAF, o COAF junta informações, ele é um órgão de inteligência, então ele vai ter as informações das comunicações e outras informações de outras fontes, e a partir de todas essas informações ele consegue produzir os seus relatórios de inteligência financeira que são direcionados para as autoridades de persecução. Essa é a lógica do funcionamento da prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo no Brasil, né? E o papel do Banco Central nesse sistema é regulamentar e fiscalizar as instituições financeiras nesse particular. Muito bem. A atuação do Banco Central, então, nós vamos lá regulamentar a Lei 9.613, naqueles capítulos que tratam das obrigações administrativas, assegurar a aderência dos nossos regulados. Além disso, o Banco Central tem uma obrigação específica prevista em lei também de manter o cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional, que é uma peça importante aí, na medida em que existem investigações e existe a necessidade de fazer quebras de sigilo e solicitar extratos e outros tipos de documentos, o cadastro de clientes do sistema financeiro ele já aponta
quais são as instituições com as quais a pessoa investigada tem relacionamento, né? E isso torna mais eficiente essa atividade do que o que tinha antes disso, antes de 2006, que era as circularizações gerais, perguntando para todo mundo, né? O Banco Central, então, tem responsabilidade de aplicar sanções administrativas quando as entidades supervisionadas não estejam cumprindo a regulamentação, quando há infrações às normas, participar de fóruns nacionais e internacionais e comunicar também, né? Nós temos as nossas obrigações na Lei Complementar 105, então, sempre que, no decorrer do nosso trabalho, identificamos situações que se constituem indícios de crime, seja de lavagem de dinheiro, seja outros crimes de ação pública, nós temos a obrigação legal de comunicar ao Ministério Público Federal, comunicamos também ao COAF, no caso de indício de lavagem de dinheiro, e a outros órgãos, quando o indício for de algum ilícito administrativo de responsabilidade de outros órgãos, a gente também realiza comunicações, eventualmente à Receita Federal, à CVM, a outros órgãos que possam ter competência para cuidar daquela situação específica, né? Falando um pouquinho do histórico, nós estamos, esse ano, completamos 20 anos da Lei 9.613, né? E o Banco Central esteve presente, cumprindo as suas obrigações desde o primeiro momento. Então, em 98, quando foi promulgada a Lei 9.613, ainda em 98, o Banco Central editou a circular 2852, que foi o nosso primeiro normativo de regulamentação da Lei 9.613. E já em seguida, em 99, o Banco Central criou um departamento específico, denominado Departamento de Combate a Ilícitos Cambiais e Financeiros, já reservando recursos para tratar dessa temática, né? Então, tudo se inicia lá em 98. Né? Entretanto, nesses 20 anos, muita coisa aconteceu. Nós tivemos muitas alterações de estrutura dentro do Banco Central, e esse tema sempre esteve presente dentro da área de fiscalização, com recursos reservados em diferentes departamentos ao longo da história, né? E do ponto de vista de regulamentação, nós tivemos um marco muito importante, que foi a Circular 3461 de 2012, que atualmente encontra-se em vigor, é o principal marco de regulação e de regulamentação da Lei 9.613 no âmbito das instituições financeiras, né? Essa regulamentação ela já foi avaliada uma vez pelo GAFI, mas ainda antes da atualização que houve em relação à abordagem baseada no risco, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Mas tem um outro marco importante temporal, que foi, em 2012, a criação do Departamento de Supervisão de Conduta. Porque, até então, naquele momento, a gente tinha o tema prevenção à lavagem de dinheiro, junto com os temas de supervisão prudencial, sendo tratados dentro do mesmo processo de trabalho. E, naquele momento, se decidiu separar dois temas: prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, e relacionamento com clientes e usuários. Esses dois temas se tornam, então, o objeto central do Departamento de Supervisão de Conduta. E, a partir daí, a gente teve a oportunidade de focar melhor o trabalho, renovar o processo de trabalho, né, rever o processo de trabalho de fiscalização desses temas, e
seguimos, né? O Banco Central, em 2014, teve um outro fato bastante importante, que foi a criação de 2 fóruns internos, né? O Grupo Técnico de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, que engloba diversas áreas dentro do Banco Central, não só as mais importantes, que eu vou mencionar um pouquinho mais para frente, como outras áreas que eventualmente trazem contribuição também para esta discussão. E o Comitê Gestor de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, que é o órgão estratégico, e aí ele é coordenado pelo secretário executivo do Banco Central e conta com a participação de diversos chefes de unidade do Banco Central, a chefe do ECON, Andréa Vargas, e os chefes de outras unidades que também tratam do tema. E nesses 2 fóruns a gente tem, num, discussões mais técnicas e no outro, discussões estratégicas e aprovação de temas para que a gente avance tanto nos nossos processos internos, como na nossa participação na ENCLA, a participação no GAFI, que é feita em cooperação com o COAF, né? Nós temos um relacionamento muito próximo com o COAF. E, em 2016, a gente teve a conclusão de um projeto, que foi denominado Projeto ABR, Abordagem Baseada em Risco, que fez um estudo mais abrangente sobre as necessidades de alterações, seja no nosso processo de trabalho, seja na regulamentação, para alinhamento com a revisão das recomendações do GAFI, com esse foco no risco. Então, e é importante a gente registrar que, nessa avaliação, a gente teve, a gente conclui que a supervisão já é focada no risco, né? A gente já tem uma abordagem de supervisão baseada no risco, e que a gente tem a necessidade de fazer a revisão da norma, né? Então, hoje, nós estamos trabalhando, a área de regulação do Banco Central está trabalhando no aperfeiçoamento da norma, para que ela também, da norma e das exigências que ela traz para os regulados, para que ela esteja também alinhada com essas recomendações do GAFI. Seguindo no tema de regulação, então a gente tem alguns princípios dentro da regulação do tema PLDFT. Um deles é a coobrigação Estado e sujeitos obrigados, né? Então, o funcionamento do sistema, ele depende muito de setores da iniciativa privada que façam o seu papel, que cumpram o seu papel adequadamente, principalmente a questão de comunicações, né? Então, essa obrigação de comunicar situações suspeitas, situações atípicas, ela é um dos pilares da prevenção à lavagem de dinheiro. E o dever de comunicação com sigilo, né? A gente tem, de forma bastante clara, tanto na lei como na regulamentação infralegal, aquilo que se chama de tipping off, que é o fato de que quem comunica alguém por suspeita de lavagem de dinheiro não pode dar transparência disso para o comunicado, né? A pessoa que é comunicada, ela não, a instituição que comunica não pode dar conhecimento à pessoa de que ela foi comunicada. Essa é outro pilar bastante importante. A gente tem a questão de que as instituições precisam avaliar o seu risco de lavagem de dinheiro e ter processos, políticas e processos adequados para mitigar esses riscos, né? E, por fim, a gente tem a questão dos deveres de diligência, né? A abordagem de conheça seu cliente, ela tem que ser ativa, ela não pode ser passiva, né? E de rastreabilidade, que vai se espelhar nas obrigações de registro das transações, para que elas possam ser adequadamente visitadas sempre que for necessário, né? Então, esses são
os princípios que estão por trás dessa regulamentação. Então, dentro da Lei 9.613, a gente tem lá a obrigação de comunicar operações atípicas, que aí nós estamos falando de fatos suspeitas, e também a obrigação de comunicar operações em espécie, e aí nós estamos falando de comunicações automáticas quando ele ultrapassa determinado limite. Aí não é... São duas abordagens bastante diferentes, né? Uma é a comunicação porque foi em espécie acima de determinado valor, independente de ser ou não suspeito. E a outra não, a comunicação de operação atípica é quando existe uma análise que demonstra que aquilo é suspeito ou tem alguma atipicidade que faz com que a instituição comunique. Também lá na Lei 9.613 a gente tem a obrigação de que as instituições implementem políticas, procedimentos e controles internos voltados à prevenção à lavagem de dinheiro. Obrigações quanto à identificação de clientes e manutenção de cadastros atualizados, né? Então, a obrigação do conhecer seu cliente também lá, manutenção de registros também lá, manter o seu cadastro como instituição atualizado no órgão fiscalizador e no COAF, atender requisições formuladas pelo COAF, então todos os setores obrigados estão obrigados a atender essa comunicação. E um detalhe interessante é que a comunicação ela deve ser feita, e não havendo comunicação, isso precisa, uma vez por ano, ser formalizado uma declaração de que não houve operações suspeitas passíveis de serem comunicadas, né, para isso ficar bem claro na responsabilidade de quem está comunicando e de quem está declarando que não há o que comunicar também. Esses dispositivos todos que estão mais genéricos dentro da Lei 9.613, eles entram na Circular 3461 de uma forma bem mais específica e detalhada, né? Então, quando se fala das políticas e procedimentos sobre PLD, a gente tem uma série de requisitos sobre o que precisa constar nessas políticas e quais são os procedimentos mínimos que precisam ser garantidos, tanto do ponto de vista do conheça seu cliente, das informações sobre os clientes que a instituição tem que ter, como do registro das operações, especificando melhor no âmbito do sistema financeiro como esse registro deve ser realizado. Além disso, toda a parte de definição de pessoas expostas politicamente, né? O detalhamento, então, das comunicações automáticas e das comunicações suspeitas. Tudo isso está na regulamentação infralegal, detalhado nessa circular para as instituições financeiras. A gente tem ainda algumas outras características, né? A questão do bloqueio de bens ligados a terrorismo, que tivemos a Lei 13.170 em 2015, e em 2016 regulamentamos com uma circular que incluiu um artigo na 3461 para o tratamento a ser dado pelas instituições financeiras, né? E, além disso, a gente tem algumas outras normas subsidiárias. Temos a Carta Circular 3542, que exemplifica tipologias nas quais as instituições podem enquadrar as suas comunicações, né? Então, lá nós temos 106 tipologias descritas e estamos trabalhando na atualização dessa carta circular no âmbito da atualização da norma que eu já comentei, né? Ok. Uma característica interessante é que a comunicação de operações suspeitas não é só de operações realizadas, mas existe a obrigação de comunicar propostas, ainda que não sejam realizadas. Isso é um pouquinho mais difícil de
mensurar ou de se, vamos dizer assim, monitorar, mas a obrigação existe, né? Se existe uma proposta e a instituição tem informações suficientes para considerar aquilo suspeito e fazer uma comunicação, ela de fato tem essa obrigação. Mais recentemente, né, não obstante essa revisão mais abrangente que deve ser feita no futuro próximo, nós tivemos algumas evoluções pontuais aí na norma. Até dezembro de 2017, o valor limite para a comunicação automática de operações em espécie era de R$100 mil. E a comunicação de provisionamento tinha que ser feita com 1 dia de antecedência. Então, só quem fosse sacar acima de R$100 mil teria a comunicação realizada e a comunicação de provisionamento com 1 dia. A partir do dia 26 de dezembro de 2017, com a entrada em vigor da circular 3839, o valor foi reduzido para 50 mil. Então, as operações acima de 50 mil têm comunicação automática. E o provisionamento, quer dizer, o aviso de que vai sacar acima de 50 mil, tem que ser feito com 3 dias de antecedência. Isso dá um pouquinho mais de um lado, tempo, né, para chegar a uma comunicação de provisionamento e, eventualmente, ter alguma ação de alguma autoridade que esteja investigando alguma coisa naquele caso. E aumentou o espectro das comunicações de uma forma geral. O Banco Central, sempre que o GAFI atualiza o seu comunicado de quais são os países que não cumprem as suas recomendações, a gente faz a atualização do comunicado aqui no Banco Central também. E nós tivemos um avanço interessante neste ano com a edição da resolução 4648, que veda o pagamento em espécie de boletos acima de R$10 mil. Esse é uma matéria que já vinha sendo estudada, né, que no âmbito da cooperação e dos contatos que a gente tem com COAF e Ministério Público, era um instrumento que era identificado como de alto risco, né, essa questão de pagamento de boletos em espécie. Mas, ao mesmo tempo, não se queria vedar completamente, porque dentro de uma faixa de valor razoável, esse é um instrumento, um arranjo de pagamento do próprio Banco Central, né? É um instrumento importante, muitas pessoas utilizam. Então, esse limite de R$10 mil foi estabelecido e, acima disso, não se pode mais fazer pagamento de boleto em espécie. E, ainda assim, os boletos que forem pagos em espécie, eles vão receber uma marquinha para que a instituição financeira que detém a conta do emissor do boleto vai conseguir monitorar quem é que recebe mais ou menos boletos que lá na ponta onde eles foram recebidos em espécie. E isso é mais uma possibilidade de monitoramento para eventual análise e comunicação, caso haja alguma suspeita, né? Então, a gente vem vindo com esses avanços pontuais na regulamentação. Falando um pouquinho agora da governança do tema prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo dentro do Banco Central do Brasil, é importante a gente dizer que são diversas áreas que estão envolvidas com o tema, né? Não só a fiscalização, o Departamento de Supervisão de Conduta. E isso começa na própria área de autorizações, né? Hoje, a área de autorizações do Banco Central do Brasil, quando recebe um pedido de autorização de uma nova instituição ou de uma mudança significativa numa que já existe em termos das suas atividades, existe todo um procedimento que é levado a cabo pela área de
organização do sistema financeiro, e dentro desse procedimento se insere a necessidade de que o pretendente explique como vai realizar a atividade de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo nessa nova instituição ou nesse novo negócio que a instituição está adentrando. Normalmente ocorrem entrevistas técnicas. Nessas entrevistas técnicas a fiscalização também participa. Uma entidade totalmente nova hoje, ela tem uma inspeção pré-operacional, né? Antes ainda da autorização, quando está tudo pronto, ela tem uma inspeção, e essa inspeção tem procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro também. Então, hoje a gente começa do começo, né? Desde quando a instituição está sendo autorizada. Naturalmente, a área de regulação é altamente envolvida, porque ela tem essa responsabilidade de produzir as normas, né? Não obstante a gente participe muito das discussões e tenha uma interação muito grande com a área de normas, eles são os responsáveis por oferecer à diretoria colegiada do Banco Central do Brasil e esta, muitas vezes, ao Conselho Monetário Nacional, quando há uma resolução, as propostas de normas, né? Então, a área de regulação ela é muito importante. A gente tem a área de monitoramento, né? O Banco Central do Brasil tem uma quantidade muito grande de informações e bancos de dados dentro de casa, né? O Banco Central do Brasil tem o sistema de risco de crédito, que tem todas as operações de crédito. A gente tem bancos de dados que vêm das diversas clearings do sistema financeiro, o próprio CCS e outros bancos de dados. O sistema câmbio, né, as operações de câmbio, elas são registradas uma a uma no banco de dados dentro do Banco Central do Brasil. E a área de monitoramento, né, ela trata dessas informações e produz muita informação para a área de fiscalização. Então, quando há algum comportamento atípico de uma instituição, isto é sinalizado para que a gente possa atuar, né? Eles nos ajudam muitas vezes a direcionar o nosso trabalho a partir dessas análises, e a gente tem avançado bastante nesse relacionamento com a área de monitoramento e buscando cada vez mais um uso efetivo dessas informações no âmbito da prevenção à lavagem de dinheiro. Nós temos a Secretaria Executiva do Banco Central, que faz um papel institucional, né, de relacionamento com o COAF, relacionamento com outros órgãos e com fóruns internacionais nessa área, inclusive o próprio GAFI, que é o grande standard setter desse tema, né? E com a qual nós temos na fiscalização um relacionamento muito próximo também. E, finalmente, nós temos a supervisão de conduta, que é quem faz a aferição efetiva do cumprimento das normas. E quando existe algum processo administrativo sancionador, aí entra uma outra área do Banco Central, que é a análise, que é a área que faz análise e julgamento desses processos, né? A fiscalização vai até o ponto da citação, e a partir da citação o processo é transferido para essa outra área, que então recebe a defesa, coteja e encaminha a decisão, que vai para um órgão colegiado dentro do Banco Central. Então, todas essas áreas estão envolvidas, e isso faz com que a gente tenha a necessidade de uma governança que ocorre dentro daqueles grupos que eu já tive a oportunidade de comentar, o grupo técnico e o comitê estratégico, onde estão todos representados e alinhando as posições, né? Muito bem. Então, falando um pouquinho de abordagem baseada no risco, né? Agora a gente já avança um pouquinho mais para a questão de supervisão mesmo.
A gente tem, então, duas perspectivas, né? Uma da exigência de que as instituições tenham a abordagem baseada no risco, que é alguma coisa que está em processo de atualização da norma. Entretanto, a supervisão já trabalha com foco no risco. E trabalhar com foco no risco não significa não trabalhar com aquilo que tem um risco menor, mas sim ter procedimentos proporcionais e, eventualmente, mais simplificados para aquilo que tem risco menor. Então, essa é a ideia da abordagem baseada no risco na supervisão. E, de uma forma geral, a supervisão já ocorre dessa forma, isso eu vou explicar um pouquinho melhor adiante. E as instituições financeiras, ainda que a gente esteja no processo de atualizar a norma, elas já estão caminhando já possuem processos que estão alinhados com a abordagem baseada no risco, né? Isso é alguma coisa que a gente impulsiona, né? A gente, principalmente nas instituições mais relevantes, a gente não espera que elas andem a reboque das normas, né? Elas precisam estar na fronteira das melhores práticas, né? Não aguardando as normas. Eventualmente, setores com menos recursos e menores, eles acabam sendo um pouquinho rebocados pela norma, mas isso não é o que deve acontecer na média e muito menos nas instituições financeiras mais importantes, né? Então, para tratar um pouquinho de abordagem baseada no risco, eu vou falar em termos gerais aqui de dois grandes processos que a gente tem para fiscalizar as instituições financeiras. Aquelas que são de maior impacto e são mais relevantes dentro do sistema financeiro nacional, sistemicamente importantes, bancos públicos, bancos de câmbio, que câmbio é uma atividade que tem um risco maior de lavagem de dinheiro. Essas instituições, elas são endereçadas com um processo denominado acompanhamento contínuo de conduta. E esse acompanhamento contínuo de conduta significa que eu tenho gente permanentemente fiscalizando essas instituições. A gente tem, naturalmente, limitação de recursos, né? Mas nas instituições maiores eu tenho pelo menos uma pessoa designada 100% do tempo para tratar de questões daquela instituição, então isso nos dá a oportunidade de aprofundar todas as questões, de ter uma agenda específica e feita especificamente para as características daquela instituição, de acordo com os negócios que ela faz, e com eventuais fraquezas que tenham sido mapeadas, e nos dá a condição de fazer um aprofundamento bastante interessante, né? E nessas instituições que são sujeitas ao acompanhamento contínuo de conduta, a gente tem uma abordagem bastante próxima da alta administração, né? Então, não obstante os trabalhos sejam feitos durante o período e haja uma interlocução muito grande do nosso inspetor, do nosso supervisor, com as áreas técnicas dentro da instituição financeira, pelo menos 2 vezes por ano, nós sentamos, a chefe do departamento, eu, chefe da divisão, sentamos com os principais executivos dessas instituições para tratar do que avançou no último período e dos problemas que precisam ser priorizados e que precisam ser endereçados. Então, isso é uma prática que a gente tem, e isso, nos últimos anos, tem feito com que o tema tenha sido escalado dentro da estrutura da alta administração das instituições. A gente vê os altos executivos envolvidos, preocupados e se dedicando a resolver o que for necessário nessa área, né? Então, a gente tem esse processo, mas para um conjunto limitado de instituições, até por conta
a limitação de recursos, e justamente a abordagem baseada no risco é para tratar disso, né? A gente tem limitação de recursos, vamos priorizar o que tem que ser priorizado com profundidade, e para as demais instituições, nós desenvolvemos dentro do Banco Central do Brasil uma metodologia e um sistema que permite fazer inspeções massificadas, né, com roteiros padronizados e com interação via sistema. Então, o Banco Central dispara por sistema uma requisição para a instituição tem que responder, não é um simples questionário, ela tem que responder questões e ela tem que fazer o upload de documentos e, eventualmente, de bancos de dados para que sejam examinados. Né? E aí, toda essa parte da interação, ela é altamente tecnológica, mas a inspeção em si é feita por um inspetor, né? Que aí vai cotejar, vai estar dentro do ambiente do Banco Central do Brasil, com todas essas informações na mão, para fazer a devida análise e os eventuais apontamentos que tenham que ser feitos. Durante essa inspeção, ele tem como interagir via sistema também com a instituição, solicitar informações adicionais e assim por diante. E isso daí tem permitido ao Banco Central aumentar bastante a abrangência dessa fiscalização. Né? A gente tem hoje cerca de 1.800 entidades supervisionadas. Né? E essa metodologia nos permite não só tratar das questões específicas em cada uma das inspeções, como mapear segmentos inteiros. Né? Muitas vezes a gente faz isso num segmento de instituições não bancárias e isso traz para a gente uma visão das deficiências daquele setor. E a gente procura dar um feedback, além do feedback individual das inspeções propriamente para cada uma delas, muitas vezes a gente faz reuniões com as associações de classe desses segmentos para tratar de forma mais genérica os problemas maiores que a gente tenha, que eles tenham que endereçar. Né? Então, eu acho que essa é o grande divisor de águas aí entre inspeções mais profundas e inspeções menos profundas. Mas, claro que, na medida em que se identifique coisas mais graves nessas menos profundas, a gente tem a possibilidade de escalar. Né? E, quando é necessário, a gente escala para endereçar situações que sejam mais graves. Né? Então, acho que aqui... E aí... falando um pouquinho de quais são os principais pontos que são examinados nas inspeções voltadas à PLDFT, a gente tem, de um lado, a política institucional, né? E quando a gente fala da política, não é só de existir a política ou da política ser adequada do ponto de vista do que ela tem que conter, mas a questão da disseminação da política e da aderência à política. Né? Então, isso é um dos pontos centrais das nossas inspeções. Segundo, estrutura organizacional, porque para fazer o trabalho de prevenção à lavagem de dinheiro precisa de gente qualificada e precisa de gente qualificada e adequadamente posicionada na estrutura de governança, para que tenha voz, né, dentro da instituição. Então, essa é uma segunda avaliação que a gente faz. Tem toda a questão de segregação de funções e conflito de interesses, né, que são pessoas que não podem estar conectadas com os negócios, tem que ser uma área de controles. Enfim. Temos especificamente a questão de políticas e procedimentos de conheça seu cliente, que é um dos pilares, né? Porque se ele não conhece o cliente, ele não tem como saber o que é atípico ou não é atípico em relação àquele cliente.
Então, as políticas e procedimentos de conheça seu cliente merecem uma atenção muito importante, e os procedimentos e ferramentas de monitoramento, seleção, análise e comunicação. Porque o PLD dentro de uma instituição financeira, ele funciona assim. Primeiro, eu preciso ter alertas. E para que eu tenha alertas, eu tenho que ter um sistema adequadamente parametrizado pelo qual passem todas as operações. E esse sistema tem que se servir do Conheça Seu Cliente e dos sistemas de operações e ter uma inteligência que gera os alertas, onde diz, olha, um alerta é uma situação que pode ser atípica. A partir dos alertas, né, que é a parte de seleção, selecionados os alertas, esses alertas precisam ser analisados. E aí essa é uma outra parte extremamente importante, porque alguém vai fazer uma análise, juntar informações sobre aquele cliente, sobre aquela situação, para ao final dar uma opinião se aquilo de fato deve ou não ser comunicado. Normalmente a decisão final da comunicação ela é colegiada, ou no mínimo está num nível bastante elevado dentro da instituição. Mas todo o desenho desse processo e como ele funciona é um objeto também extremamente relevante da nossa atuação. E muitas vezes a gente tem que trabalhar forte na questão do conflito de interesses, né? Assim, poxa, eu gero o alerta, mas aí o alerta vai para o gerente da agência lá, que é quem faz negócios com ele, e ele é que vai dizer se é ou não é atípico. Não, isso não parece muito razoável, né? Ainda que esse gerente deva incluir informações, quem vai ao final avaliar aquilo deve ser alguém independente que não está vinculado ao dia a dia do negócio ali, né? Então tem muitas nuances nessa avaliação, né? Depois, ainda tem a questão de treinamento, né, da qualificação das pessoas em relação à PLD, não só os da área de PLD, como todos que têm contato com o cliente, para que todos entendam a importância do entender do seu cliente e o que é prevenção à lavagem de dinheiro. E, por fim, a auditoria interna, que tem um papel muito importante nesse processo todo, e a gente cobra de uma forma bastante ostensiva que a auditoria interna realize trabalhos e enderece as deficiências também que encontrar. Eu já mencionei que nós temos uma área de monitoramento que colabora bastante com o direcionamento do nosso trabalho, né? Então, eles têm essa missão de nos fornecer não só as informações e relatórios, como alertas, né? Aí são os alertas do monitoramento para a fiscalização. E, ao fim e ao cabo, então a gente tem, desde a regra de acesso, já a questão de prevenção à lavagem de dinheiro presente. No âmbito da fiscalização, a gente tem uma atuação muito forte corretiva, então a gente, durante e ao final de inspeções, a gente realiza apontamentos e exige que eles sejam endereçados pela administração da instituição. E quando a gente tem situações mais graves, aí a gente tem a instauração do processo administrativo sancionador. Hoje a gente está com um arsenal muito melhor, né, depois da edição da Lei 13.506. A gente ganhou mais flexibilidade do ponto de vista processual, né? A questão processual era muito amarrada, e a 13.506 desamarrou um pouquinho algumas questões burocráticas que nos atrapalhavam. Mas, enfim, sempre que necessário, a gente usa também a sanção, que pode resultar em multa, inabilitação de administrador, advertência e outras consequências. E fazemos, naturalmente, as comunicações devidas, como eu já no início falei, quando temos algum indício de infração, seja ela criminal, que possa ser de ação pública, ou de responsabilidade de outros órgãos. E
basicamente era isso que eu tinha para compartilhar. Fico à disposição dos senhores para eventuais questões ou comentários. Pode. Bom dia, Francisco. Parabéns pela palestra. Obrigado. Uma das coisas que foi exposta foi a necessidade de colocar uma pessoa diferente nas instituições obrigadas de quem vai fazer a qualificação, se aquele ato vai ser comunicado ou não. E uma das situações importantes é a situação das pessoas expostas politicamente. E agora, recentemente, o COAF alterou a resolução, incluiu todos os deputados estaduais e agora todos os prefeitos como pessoas expostas politicamente, que antes era só prefeitos de capitais, não havia isso, era uma grande novidade de incluir também todos os prefeitos, todos os deputados. Existe algum plano de fazer um cruzamento de base de dados agora com as novas eleições para já atualizar quem são as novas pessoas expostas politicamente e não depender apenas dos gerentes, de quem vai abrir as contas, de quem vai abrir um novo VGBL, PGBL, para identificar as pessoas expostas politicamente? Muito obrigado pela pergunta muito pertinente, né, inclusive pela própria ocasião. Na questão das pessoas expostas politicamente, a gente teve essa alteração no âmbito do COAF. A definição de pessoa exposta politicamente para a instituição financeira ela fica na circular do Banco Central, né? E aí a gente tem um problema. As bases de dados, que bases de dados? Né? A gente tem bases de dados privadas, que muitas instituições se utilizam, e tem uma base que o próprio COAF disponibiliza, né? Mas essas bases, elas eventualmente não são 100% completas, né? Então, a responsabilidade da instituição é identificar a pessoa exposta politicamente. Então, o usual e o que a gente espera é que, e o que a gente aponta quando não encontra, é que ela use todas as suas possibilidades de identificar a pessoa exposta politicamente. Então, tem a declaração, que ocorre no momento do início do relacionamento, mas, não obstante a declaração, isso tem que ser verificado com as bases de dados disponíveis, né? Então, se ele tem a base do COAF, ele vai certamente consultar a base do COAF. Se ele tem uma base privada contratada, ele também vai consultar essa base, né? A nossa orientação e exigência é que ele use todos os meios disponíveis para ter essa informação. Bom dia, meu nome é Eduardo. Eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro também, eu cheguei a conhecer o senhor pessoalmente também, e vários companheiros seus de trabalho. Inclusive, quase, por muito pouco, não fui um companheiro de vocês no Bacen. Com isso, eu cheguei a acompanhar o desenvolvimento do compliance em si, né, principalmente no mercado financeiro, e a importância em si da área de compliance. Eu acho que boa parte do que você comentou sobre KYC, matriz de riscos, pessoas expostas politicamente, a informação acaba saindo da área de compliance em si, do Banco Central. Não sei se você conseguiria me falar como você vê essa parte de compliance no setor público atualmente e num futuro. Vamos ver se eu entendi a pergunta. A questão de compliance, nós estamos falando das instituições financeiras ou estamos falando... Na verdade... Porque a gente tem até uma... aspecto amplo.
a gente tem até uma novidade, né? Quando a gente fala das instituições financeiras, esse conceito de compliance ele tem evoluído, né? E, inclusive, a gente tem uma norma muito recente, de 2017, que é a Resolução 4595, que trata da política de conformidade, que foi como se traduziu a palavra compliance para dentro do nosso sistema legal, né? Essa atividade, essa mistura do termo compliance com a questão de prevenção à lavagem de dinheiro, ela durante muito tempo foi bastante comum, né? Hoje a gente tem a área de prevenção à lavagem de dinheiro como uma área específica, né? E ao lado daquilo que se chama compliance e controles internos muitas vezes junto ou separado, compliance com uma responsabilidade mais técnica, né, e controles internos com uma mais braçal. Mas o fato é o seguinte, a área de PLD ela faz parte daquilo que a gente chama de segunda linha de defesa na instituição. Mas ela não prescinde e não é competidora da área de controles internos e compliance. Muito pelo contrário, como a área de prevenção à lavagem de dinheiro ela tem processos próprios, ela deve estar sujeita também a trabalhos das áreas de controles internos e de compliance, né? de conformidade, como a gente está falando em português. Então, vamos dizer assim, essa separação um pouco, ainda que as duas estejam dentro desse grande conjunto que a gente chama de segunda linha de defesa, que é aquele que já é independente da área de negócio, primeira linha de defesa, controles internos, compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, ouvidoria, tudo isso é uma segunda camada, e a auditoria interna é a terceira camada, a terceira linha de defesa. Mas hoje a gente está vendo bem essa separação e essa necessidade da área de PLD estar sujeita ao compliance. Uma área própria de PLD. Exatamente. Obrigado. Bom dia. Só uma questão um pouco mais conceitual e tendo em vista a sua opinião pessoal, claro que já foi dito que não é a opinião do Banco Central. Mas como é que o Banco Central enxerga realmente o que seria o crime de lavagem, não é? Porque a circular que foi citada, ela trata de atos que podem deflagrar a suspeita de que aquilo seria um procedimento referente à lavagem. Mas eu tenho nesse assunto, eu tenho refletido bastante, porque me parece que a lavagem ela vai se caracterizar pela sua finalidade. A finalidade é exatamente a integração na economia, de forma dissimulada, de recursos que são origem de crimes, não é? Crimes que antes você tinha um rol e agora você não tem. Agora, as circulares, ela trabalha com atos que poderiam ser atos ou de introdução no mercado financeiro, ou mesmo já de alguma simulação. Por exemplo, depósitos fracionados, depósitos em locais próximos à fronteira, não é? E o que a gente percebe, né, nessa questão do enfrentamento é que tem se considerado como lavagem, às vezes, a mera prática desses atos. Então, por exemplo, alguém que aceite receber uma vantagem indevida, é evidente que a pessoa não vai receber aquele dinheiro na sua conta corrente. Então, provavelmente, ela vai indicar alguém, ou às vezes até para receber esse dinheiro, e isso já é visto como um ato de lavagem. Então, hoje você tem, do ponto de vista
de uma política criminal, você tem basicamente essas duas correntes. Pessoas que enxergam que esses atos segmentados já poderiam caracterizar a lavagem e pessoas que entendem que, ainda que você tenha os atos segmentados, na verdade, a lavagem seria algo muito mais complexa e estaria relacionada com essa introdução lícita de forma dissimulada na economia desses recursos criminosos. Isso tem a ver um pouco com o bem jurídico que você está tutelando, afinal de contas. O que você está tutelando? É a economia, a integridade da economia e evitar que, portanto, recursos ilícitos venham para a economia, ou você está tutelando o que seria a administração da justiça, por exemplo, que tem interesse na percepção desses bens ou produtos de atividade criminosa. Então, essa é uma questão importante, inclusive quando você se depara com lavagens que são chamadas de simples, e que, na verdade, para mim, não seriam casos de lavagem, seriam casos de ocultação que o próprio Código Penal resolveria pelo crime de receptação, né, pelo crime de favorecimento real, enfim. Vocês têm esse tipo de discussão internamente dentro do Banco Central? Quer dizer, isso é uma preocupação? Essa é a primeira indagação. E a segunda, nós temos aí recentemente grandes operações envolvendo escândalos de corrupção que atingiram setores importantes da economia. O setor naval, o setor da indústria, ou da engenharia civil, da construção civil, enfim. Claro que não é necessidade, nem se deve citar nomes, mas assim causa um pouco de espanto que, nesse processo todo, nenhuma instituição financeira tenha sido envolvida. Então, afinal de contas, o que aconteceu? Realmente as instituições financeiras se mantiveram alheio a esse grande esquema suposto grande esquema de corrupção que a gente vem assistindo nesses últimos anos, e, portanto, parabéns para os programas de integridade, parabéns para o Banco Central na sua atuação de fiscalização, ou não há um interesse, e aí não se está culpando ninguém, mas não há um interesse, ou não houve um interesse de se aprofundar a participação das instituições financeiras nesses últimos escândalos. E aí foi até aprovado recentemente a lei que prevê lá o acordo de leniência, e se a gente comparar as leis que são aplicadas para as outras e que são aplicadas para os bancos, alguns vão dizer que os bancos tiveram um tratamento, vamos dizer, favorecido em relação a essa questão dos acordos de leniência. Então, em relação a essas duas perguntas, qual que seria a discussão, a opinião sua? Vamos lá. Vamos iniciar, então, pela discussão de se é crime ou não é crime e que crime é. Não, nós não entramos nessa discussão. As questões técnicas que a gente trata é se há ou não há indício de crime. Né? Porque, de fato, definir qual crime e decidir se deve ou não haver a persecução, aí a autoridade de persecução é que o nosso papel é garantir que as informações daquilo que é suspeito flua para o COAF e que o COAF tenha condições de juntar essas informações e prover relatórios de inteligência financeira para as autoridades de persecução. Então, a gente não se aprofunda nessas temáticas que são mais próprias do direito penal propriamente, se é ou não é. A nossa questão é o que, de fato, é atípico e indica que pode haver algum problema. Então, essa é a primeira resposta. Né? A segunda, eu vou responder em duas partes. Né? Primeiro, lembrando que nos grandes escândalos, a gente tem muitas declarações do próprio COAF, né? E muitas vezes até de membros do Ministério Público que lembram que muitas dessas operações nasceram de comunicações que vieram do sistema financeiro. Né? Então,
a gente dizer que os escândalos acontecem porque o sistema não funciona, não parece real, porque se ele funciona exata e perfeitamente como deveria funcionar ou não, a gente naturalmente tem uma área aí de possibilidade sempre de melhora, né? E uma coisa que fizemos foi aproveitar todo o material a que tivemos acesso no âmbito desses escândalos para realimentar os nossos processos e melhorá-los, né? Mas, enfim, então, funciona. A nossa responsabilidade é administrativa, e dentro da nossa responsabilidade administrativa, ao longo dos últimos anos, nós tivemos uma quantidade bastante razoável de sanções administrativas nos casos em que não houve, em que havia, de fato, um descumprimento da regulamentação. Culminando até, em alguns casos, né, quando a própria instituição era tão grave, o negócio dela era todo centrado naquilo, né, em que elas foram tiradas do mercado. Nós tivemos aí umas 7 corretoras e distribuidoras que foram liquidadas, não por solvência, né, mas sim por graves irregularidades. Então, é um histórico de que a gente tem ação administrativa e muitas vezes tem a ação saneadora de tirar instituições do mercado. Isso é uma coisa bem presente, né? Então, quando se fala da lei nova, né, como ela não elide a ação do Ministério Público, né, e, pelo contrário, ela até cria obrigações adicionais ainda à da 105 de se comunicar, seja o que for que seja feito para o Ministério Público, eu não vejo assim como um tratamento especial ou alguma coisa, mas sim como mais uma possibilidade da gente receber informações sobre irregularidades que possam ser, sim, objeto de sanção e de apuração e de sanção adequados. Bom dia. Meu nome é Luiz Jampolsky, trabalho no Departamento de Tecnologia aqui do Tribunal. Primeiramente, parabéns pela palestra. E eu gostaria de saber o seguinte: eu escutei muito sobre bloqueios, comunicação automática das grandes instituições bancárias, e eu queria saber um pouco sobre moedas virtuais, porque hoje em dia é um setor que está crescendo muito, né, e é uma forma de lavagem de dinheiro, uma possível forma de lavagem de dinheiro, é uma possível forma de pagamentos de contrabando e terrorismo, já que é uma coisa mundial e é uma coisa difícil de rastrear. Então, eu gostaria de saber se deve estar incomodando muita gente, porque existe uma grande operadora de transações de moedas virtuais com ação contra um grande banco, porque o banco diz que não vou abrir a conta sua aqui no banco. O banco fechou a conta da operadora, né, é uma ação que está ocorrendo. Então, eu queria saber assim, se existe alguma regulamentação, se está sendo pensado alguma regulamentação nesses termos, e o que pode ser feito para rastrear grandes volumes de troca de moedas virtuais. Esse é um tema bastante controverso, polêmico e efervescente no momento, né? A gente tem uma discussão em fóruns internacionais, o próprio GAFI tá no meio, não concluiu ainda, está no meio de uma discussão sobre isso, o BIS também. No âmbito do Banco Central, nós temos um comunicado da diretoria que trata desse tema, 2 comunicados já, ele foi atualizado o ano passado, o primeiro de 2012 e o outro de 2017, dando conta, de um lado, de todos os riscos envolvidos nisso, né, e que essas chamadas moedas virtuais, elas de fato não são moeda e que não existe nenhuma
regulamentação ou nenhuma possibilidade de responsabilização de quem trata desses, ou de quem guarda esses ativos. Enfim, a gente está no momento em que não é regulamentado. O Banco Central vem acompanhando com muito interesse todos os estudos e vem fazendo os seus estudos também, mas não temos definições nesse momento, né? As instituições financeiras, elas têm as suas obrigações que estão na regulamentação, então, desde que ela veja uma situação, analise, considere que aquilo tem algum indício de crime, ela vai fazer as comunicações devidas, né? A questão do relacionamento entre uma instituição e o seu cliente é uma relação entre entes privados. Então, naturalmente, é um contrato que, se denunciado, pode ser levado à justiça, como em alguns casos e aí a justiça é soberana, né? E existem questões já públicas que estão sendo levadas, inclusive, ao CAD, e a gente está acompanhando muito de perto tudo o que está acontecendo, mas alguma perspectiva assim, mais imediata eu não teria. Bom dia, meu nome é Ted, eu sou da área de TI aqui do... Onde? Estou aqui, ó. Desculpa. Eu sou da área de TI aqui do tribunal. Eu gostaria de saber... bom, o Banco Central tem bastante informação que eu entendo ser relevante para a fiscalização, né, para a função do próprio tribunal aqui, mesmo o COAF, né? E quais sistemas a gente poderia ter acesso, ou tem, ou poderia ter, né, para acessar essas informações e ajudar na fiscalização aqui, que é feita pelo tribunal? O tema de compartilhamento de informações, ele é um tema sempre muito presente no Banco Central, mas isso, na realidade, depende de algumas questões prévias, né, que seria uma manifestação mais institucional, eventualmente a assinatura de um convênio, de um acordo, para que se pudesse avançar. E aí é com a nossa área de monitoramento que trata dessas questões, né? E aí procuradorias de parte a parte, mas a possibilidade sempre existe, mas precisa desse caminho prévio mais institucional para definir esses acordos que eu digo que são acordos que o Banco Central tem convênio com diversos outros órgãos públicos, né, com a própria Receita, e com outros órgãos, com a CVM, então teria que ter esse passo preliminar, vamos dizer assim. Obrigado. Bom dia, meu nome é Alexandro Quadros, sou de Jacareí. Tenho duas perguntas. Vou contextualizar para poder fazer as duas perguntas. Pertenço à Fundação Prolar de Jacareí, que equivale à Secretaria de Habitação. Ao entrar no passado, eu vi indícios de que estava havendo contratação superfaturada. Isso foi levado a nível interno, depois, posteriormente, foi aberta uma CPI. No meio desse trâmite, né, na ordem de 1.200.000 desviados, né, foi pedido a quebra de sigilo bancário. Daí as duas perguntas. Primeiro, como que funciona internamente essa questão da quebra do sigilo bancário pelas instituições financeiras? E segundo, não se encontrando as instituições financeiras, elas ficam de sobreaviso em relação a todas essas pessoas envolvidas e, logicamente, comprovada a participação dessas pessoas nesse desvio? Nesse caso, a quebra de sigilo, ela é uma ordem do juiz para as instituições financeiras, né? O papel do Banco Central, nesse caso, é de facilitador de que a informação flua e chegue à instituição financeira. Então, o que a instituição financeira vai ter que fazer é dar cumprimento à ordem judicial, né? Então, essa
numa situação de quebra de sigilo, o Banco Central não é uma parte envolvida que vai determinar alguma coisa. Quem está determinando é o juiz, e quem tem que cumprir a instituição. E cumprir o quê? Cumprir aquilo que o juiz determinou, né? Não há espaço aí para dizer se é mais ou é menos do que aquilo que foi determinado, né? E aí o que a gente tem, o próprio CCS facilita muito na questão de quebra, saber quais são as instituições onde aquela pessoa que teve o sigilo quebrado tem o relacionamento, para que a ordem flua de maneira mais eficiente, vamos dizer assim. Bom dia. Eu me chamo Fernanda. Na sua explanação, o senhor falou e bem colocou como o Bacen como regulador das instituições financeiras, e a minha pergunta é relacionada a isso. Qual a visão, ou seja, de que forma o Bacen está vendo essa, não vou tratar como melhora, mas esse aprimoramento do PLD das instituições financeiras? Elas estão fazendo mesmo para cumprir a regulamentação, ou porque também despertaram, não só pela cobrança, mas despertar o interesse em realmente aprimorar esses sistemas e esses acompanhamentos, as formas de comunicação? Na minha visão, tem os dois componentes, né? Nós temos aprimorado os nossos processos de trabalho também, que fazem com que a gente consiga trazer as exigências de uma forma mais efetiva, né? E, de outro lado, as instituições vêm, eu acho que despertando mais para o tamanho do risco que fica ali latente nas questões de lavagem de dinheiro. E uma outra coisa que a gente tem percebido como uma tendência no mercado e que também parece um despertar, é que as instituições começaram a perceber que uma vasta gama de informações que elas usam para prospectar clientes, para avaliar o crédito dos clientes, até para fazer para conhecer melhor esse cliente, para poder prospectá-lo do lado comercial, essas mesmas informações têm um potencial muito grande de uso para detectar situações com indícios de lavagem de dinheiro. E a gente está vendo um movimento bastante importante de uso, de fato, dessas informações. Não só essas do lado comercial, como o conjunto de informações que elas usam também para evitar fraude, né? Então, as áreas de detecção de fraude, elas estão se aproximando das áreas de prevenção à lavagem de dinheiro, e aquelas informações que antes eram usadas só para fins comerciais também estão sendo disponibilizadas para uso dentro desse ambiente. Isso é um movimento bem que a gente consegue enxergar no mercado. Bom dia, professor Francisco. Aqui é a Graça, sou funcionária aqui do Tribunal de Contas. Gostaria de cumprimentá-lo pela palestra muito esclarecedora nessa área financeira aqui do nosso Brasil. Eu vou conversar um pouquinho com o senhor rapidamente como uma cidadã brasileira, porque eu sei que esta palestra será assistida, porque ela está sendo gravada, pela sociedade futuramente. Nós observamos que toda essa lavagem de dinheiro que nós sabemos no Brasil que é grande, tem uma recuperação muito pequena. Então, eu queria saber se o senhor tem ideia e se o Banco Central tem uma porcentagem determinada de quanto nós conseguimos recuperar dos ativos desviados. E também, nós, da sociedade, observamos, com nosso pouco conhecimento, que as sanções aplicadas às instituições, a nós, parecem pequenas. Eu gostaria, se possível, que o senhor descrevesse algum tipo de sanção mais grave aplicada pelo Banco Central do Brasil. Muito obrigada. Obrigado, Graça. Então,
vamos por partes, né? Eu vou começar pelo final, né? As sanções, eventuais sanções, a gente não tem como ficar descrevendo. Aquelas que são públicas é um pouquinho mais fácil. Como eu mencionei há pouco, teve até instituições financeiras que foram liquidadas por conta de questões de irregularidades graves, e aí principalmente nas questões de prevenção ou de não prevenção à lavagem de dinheiro, né? No mais, a gente tem as sanções, elas são públicas. Agora serão públicas em primeira instância. Até então elas eram públicas só em segunda instância no âmbito do sistema financeiro, só quando o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro julgava, né? Mas aqui também de volta eu posso dizer que já tem sanções, multas multimilionárias aplicadas a instituições financeiras que já foram julgadas pelo Conselhinho, da ordem de centenas de milhões de reais, né? Muitas vezes acontece a inabilitação de administrador, aquela pessoa fica impedida de ser administrador de instituição financeira por vários anos, né? E a gente lida com as possibilidades de sanção que estão previstas na lei. Esse é o fato. O que eu posso dizer com tranquilidade é que sempre que existem situações que se constituem irregularidades graves, o devido processo é instaurado. Mas a aplicação da sanção aí já não refoge a área de fiscalização. Então, eu não tenho... aí você tem tanto uma área independente no Banco Central para fazer o julgamento e aplicar, como a instância recursal, que é o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro. Então, esse é um pedaço. Com relação à recuperação, aí eu, infelizmente, não tenho informações. A gente tem no Ministério da Justiça, o DRCI, que cuida especificamente disso. Muitas vezes, quando a gente está em eventos, juntos em eventos, a gente vê apresentações deles onde eles mostram valores muito crescentes, né, nessa questão da recuperação de ativos. Mas essa recuperação ela está meio longe do nosso processo de trabalho, né, porque o nosso processo de trabalho está ali perto de onde a situação vai ser comunicada, aí o COAF vai eventualmente trabalhar essa informação para mandar para a autoridade de persecução, e a autoridade de persecução que vai iniciar o processo tem que ter o processo, concluir o processo para conseguir realizar. Então, essa fase do recuperar, ela fica um pouquinho distante da gente, por isso que eu não tenho informações específicas, tá? Doutor Francisco, meu nome é Elias, eu sou agente da fiscalização deste tribunal. Primeiro, parabéns pela exposição. Minha pergunta é simples, se o Banco Central possui já algum convênio com o TCU ou qualquer outro tribunal de contas estadual ou municipal, e se sim, quais são os termos desse acordo? Obrigado. Com tribunais de contas, eu nunca tive notícia, tá? Eu não vou afirmar que não tenha, mas nunca tive notícia. Eu sei que, do ponto de vista do TCU, ele é um dos órgãos de controle do próprio Banco Central, né? Então, muitas vezes, nós somos demandados pelo TCU, pela CGU, como controle, né? Mas eu não tenho essa informação nesse momento, sinto muito. Doutor Francisco, bom dia. Eu sou Maurício, eu estou ocupando o cargo de chefe adjunto da Divisão de Fiscalização na Receita Federal em São Paulo. E eu queria passar uma situação que ocorre. As instituições financeiras, elas são obrigadas a, periodicamente, passar informações para a Receita Federal. Até 2015 tinha a DIMOF, de 2016 para cá, ela está obrigada a passar as informações na E-Financeira.
E o que ocorre? Essa informação que vem para a Receita das instituições financeiras nem sempre vem com uma qualidade boa. Então, os nossos setores de seleção para tentar buscar crédito tributário, essas operações de fraude, muitas vezes são startadas com informações que vieram dos bancos, mas que não são verdade. A pergunta que eu queria passar para o senhor é o seguinte: qual que é a qualidade da informação que as IFs passam para o Banco Central e se vocês têm algum problema desse tipo também? Ok. Essa é uma pergunta bastante interessante, até por conta do que eu já falei, que a gente tem muita informação dentro do Banco Central, né? A gente tem tanta informação dentro do Banco Central que a gente tem cada uma dessas informações, ou cada um desses bancos de dados, tem um curador do banco de dados, que é responsável, né, que é a pessoa, inclusive, que trabalha com aquela informação e usa aquela informação no seu trabalho. E essas pessoas que são os curadores, eles têm responsabilidade de avaliar, tanto do ponto de vista de tempestividade, como do ponto de vista de qualidade essas informações, né? E aí, essas pessoas, os curadores, quando encontram problemas, elas acessam as pessoas na instituição financeira, as áreas técnicas que produzem a informação, né, para solucionar, porque às vezes são erros ou situações mais corriqueiras, né? Mas na medida em que existe de fato um problema, seja de tempestividade, seja de qualidade, aí esse curador transfere o assunto para uma área que se chama auditoria de observância, que por acaso fica no nosso departamento também. E aí essa área de auditoria de observância vai escalar as ações dentro dos instrumentos que o Banco Central dispõe, né? Então, primeiro vai chamar o diretor responsável, porque a maior parte das informações que as instituições colocam dentro do Banco Central tem um diretor responsável por aquela informação. Então, ele vai chamar o diretor responsável para expor o problema e determinar que seja feito um plano para solucionar, né? E aí vai acompanhar esse plano, solucionou, ótimo, não solucionou, isso pode escalar até para um processo administrativo sancionador. Então, essa é a ordem. Mas a primeira fronteira ali, quem vai ver se realmente, até ver se houve um erro sistêmico que causou um problema lá e que o arquivo precisa ser substituído porque ele veio com um erro, até o ponto de uma instituição que realmente não esteja conseguindo produzir as informações que tem que produzir, pode chegar a ser sancionado. Mas a periodicidade, vocês têm detectado esse tipo de situação de informação de baixa qualidade? Isso depende muito do segmento, né? Então, nos segmentos onde existe uma governança mais forte, existe uma área de tecnologia mais avançada, os problemas são menores e, quando ocorrem, são solucionados com maior rapidez, né? Mas quando a gente chega em segmentos onde são instituições muito pequenas, que têm muito poucos recursos e que têm dificuldade até com fornecedores de TI, aí é onde a gente tem um pouquinho mais de problema. Mas em todos os problemas, quando ocorrem, a gente atua. Obrigado. Doutor Francisco, sou Andréia, trabalho aqui na TJ do Tribunal de Contas, na Assessoria Técnica Jurídica. Parabéns pela sua explanação. É simples a minha pergunta. Quando se determina a liquidação de uma determinada instituição, seja ela qual for, existe algum alcance em relação às pessoas físicas que compõem essas instituições? Sim. A regulamentação toda dos regimes especiais está na Lei número 6.024 e na 9447. Então, quando existe a liquidação de uma instituição financeira,
Imediatamente ocorre a indisponibilidade de bens dos administradores e acionistas, né? E se instaura uma comissão de inquérito para se apurar todas as circunstâncias e comunicar ao Ministério Público, que eventualmente vai fazer processos que venham a trazer o patrimônio dessas pessoas à lide, né? Mas essa é de imediato, né? Então você tem o fechamento da instituição, nomeação do liquidante, no caso da liquidação, que é quem vai fazer a apuração, designação da comissão de inquérito, mas no momento da liquidação os bens já ficam indisponíveis. Ok, muito obrigada. Mais alguma pergunta? Convidamos à mesa para as considerações finais o Dr. Germano Fraga Lima. Com a palavra, o Dr. Germano. Bom, antes de encerrarmos os trabalhos de hoje, eu gostaria de divulgar a realização, em breve, na Universidade Mackenzie, no período de 11 a 14 de setembro próximo, do primeiro Seminário Internacional sobre Gestão do Estado e Políticas Públicas, com o tema Desafios para o Controle da Corrupção. As inscrições estão abertas na universidade, no site da universidade, e mais informações podem ser obtidas também aqui na nossa Escola de Contas. Eu registro ainda agradecimentos à nossa coordenadoria da Escola de Contas, da pessoa da Bibiana, da sua substituta Maria Luísa, da Fátima. Obrigado pela dedicação. Agradeço ao pessoal da Diretoria Geral de Administração, do pessoal da Tecnologia, da DTI, na pessoa do Fábio. E agradeço aos diretores da casa que estão aqui presentes e aos demais que contribuíram para a realização do evento. Agradeço ao Dr. Francisco José Barbosa da Silveira, nosso palestrante de hoje, e o faço novamente relembrando da efetiva participação do Dr. Clóvis Vidal Poleto, na organização deste evento, já que Sua Excelência intermediou todas as tratativas para a realização da palestra do Dr. Francisco. Certamente o Dr. Clóvis deixará saudade aos seus familiares, aos seus amigos e colegas de trabalho. Em seu último contato com o Tribunal de Contas, Dr. Clóvis, perguntado se viria, disse: estaremos no TCESP. E nós aqui estamos. E estamos em sua homenagem. Agradeço, por fim, em nome do nosso conselheiro presidente, Dr. Renato Martins Costa, a presença de todos que aqui compareceram nesta manhã. Em especial, o Dr. Francisco, que nos brindou com a abordagem do tema Marco Regulatório e Atuação do Banco Central do Brasil na Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, nessa segunda ação do Fórum de Combate à Corrupção e à Lavagem do Dinheiro do Estado de São Paulo, realizada aqui no Tribunal de Contas. Entrego a Vossa Excelência, doutor, o certificado de participação no evento. Muito agradecido. Obrigado a todos e um bom dia. Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, dou por encerrados os trabalhos de hoje. Obrigado a todos.